Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Carlos Homfeld, sou criador do Desenvolvimento Neurocriativo DNC e do Milionário Neurocriativo. Hoje nós vamos falar sobre resiliência. Resiliência, o que significa resiliência? Vamos lá, em primeiro lugar, resiliência é um conceito da física que diz o seguinte: o quanto um material pode se deformar e voltar ao estado natural dele. Quer dizer, o quanto você pode pressionar o material sem que ele se deforme e possa voltar à forma original que ele tinha. E hoje isso é utilizado muito em relação ao ser humano. Por quê? É a capacidade que o ser humano tem de aguentar pressão sem pirar, sem ficar estressado, sem ficar ansioso, angustiado, não é? Sem partir para a briga, sem ficar deprimido e assim por diante. E por que a resiliência ela é tão importante? A resiliência é a que determina até onde você consegue ir numa interação de qualidade com o outro ser humano. Porque quando nós conversamos com o outro, cada um tem os seus aspectos e os seus interesses a defender. Eu já falei em outros vídeos sobre o seguinte: nós temos aí mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, cada um querendo defender a sua sardinha. A resiliência é o que faz você conseguir enxergar o outro, ouvir o outro, deixar você de lado por um certo tempo, para não precisar ficar essa disputa de egos e de necessidades, e estabelecer um meio termo entre a sua sardinha e a sardinha do outro, preservando os teus interesses e os do outro. Você não perde a calma porque você tem resiliência. Você não fica cansado porque você tem resiliência. Você consegue pensar claramente porque você tem resiliência. Não importa a pressão que coloquem sobre você, numa negociação, no trabalho, num projeto, na conversa com a esposa, na discussão com o filho, com os professores do filho, com o vizinho, de cima, de baixo, do lado, né? Num acidente de trânsito, você consegue não perder a calma e consegue chegar a um bom acordo, dependendo da tua capacidade de trabalhar a sua resiliência e pelo teu grau de resiliência. Isso é muito importante. Agora, existem aspectos que são determinantes para você ter uma boa resiliência. Primeira coisa, inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você ser alfabetizado em relação às emoções. As suas emoções, o porquê você age e de que maneira você age em determinadas situações. O porquê você age do jeito que você age. A hora que você consegue ter essa alfabetização emocional em relação a si próprio, você tem condições de fazer mais do que dá certo e menos do que dá errado. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, é fundamental para que você tenha resiliência, você ter energia. A energia que determina que mesmo você estando cansado, estando a ponto de explodir, que você consiga respirar fundo e conseguir andar com mais calma e procurar um acordo. Então, para isso você precisa se alimentar bem, corretamente, beber água, muita água, você cuidar do seu sono, você tem que dormir bem, você tem que descansar bem, se exercitar. Aqui ninguém precisa ser um atleta, mas no mínimo uma caminhada de 20 minutos por dia já vai fazer muita diferença na sua vida. Tá? Então, cuidar da sua saúde, ela é fundamental para você ter energia, e uma pessoa, desculpe, sem energia ela não tem resiliência. Ok? Terceiro ponto, cuidar do aspecto emocional. Ué, mas eu já sei inteligência emocional? Sim. Mas você vai cuidar também do aspecto emocional. Em que sentido? Em procurar compreender o porquê as pessoas agem como agem em situações as mais diversas. Você precisa se alfabetizar emocionalmente em relação ao outro também. Segunda coisa, você não pode deixar coisas sem resolver. Você tem problemas em casa,
Sente e resolva o problema, sem discussão, sem briga. Mas não deixe que o dia amanheça em cima de um problema. Não deixe que o dia se ponha, o sol se ponha sobre um problema. Resolva o problema quando ele apareça. Não fique guardando rancor, não fique guardando mágoa, não fique guardando ressentimentos. Além de eles envenenarem você emocionalmente, te envenenam fisicamente e acabam com toda a sua energia. Então cuide do aspecto emocional nesse sentido também. Quarto, planeje-se. Não se coloque em situações onde você crie uma pressão indevida ou desnecessária. Tá? Então não procrastine. Aprenda a dizer não para você não se sobrecarregar. Aprenda a organizar o teu dia seguinte na noite anterior. Porque aí você acorda já sabendo exatamente o que você vai fazer. E lembra do tempo de escola? Quando você não tinha feito a lição, não tinha estudado para uma prova, ninguém fazia você sair da cama. Mas quando você tinha estudado, dominando a matéria, e quando você estava com o trabalho pronto e o trabalho muito bem feito, o que você fazia? Você não via a hora de acordar, que você já queria correr para a escola. A mesma coisa é o homem e a mulher que sabem o que vão fazer quando forem trabalhar. Que tem a sua agenda sob controle e as suas funções sob controle. Você não vai levantar, você vai pular da cama. Você vai explodir para fora da sua casa. Por quê? Você vai ter entusiasmo, você vai ter força porque você planejou. Você não vai procrastinar, você vai saber dizer não na hora certa, você vai saber se relacionar. Se você quer ter resiliência e se você quer ser um líder em consequência disso, mesmo que seja somente líder de si próprio, você tem que levar em consideração esses aspectos. A hora que você aprender a olhar para você devidamente, se planejar e saber como olhar para o outro, você vai dominar tudo que existe ao teu redor. E mesmo nas situações de maior pressão, você vai conseguir se deformar sem perder a forma, mantendo a calma, tendo resiliência e sendo um homem e uma mulher de sucesso, porque sabe manter o controle e o equilíbrio, quando e onde for necessário. Um abraço, até a próxima!